Olá, tudo bem com você? Eu sou Renan Floriano, engenheiro civil, e venho aqui apresentar para você a planilha de capacidade de carga de sapatas e tubulões. Com esta planilha e através do SPT que você informar, você vai conseguir determinar através de métodos teóricos e métodos semi-empíricos qual a capacidade de carga da sua fundação, seja ela sapata ou tubulão. Aqui do lado esquerdo você pode inserir os dados do seu NSPT ou do seu relatório SPT. Você tem a opção de preencher aqui até 30 metros se precisar. Conforme você vai alterando os valores de NSPT, automaticamente o gráfico também vai se alterando. O gráfico fica do lado direito e conforme eu disse anteriormente, sempre que você altera qualquer valor aqui na planilha de SPT, o gráfico também alterará, atualizará automaticamente. Aqui no meio nós temos a coluna de configurações de dados geotécnicos, onde você pode escolher aqui inicialmente o tipo da fundação, se é uma sapata quadrada, sapata retangular, sapata circular, sapata corrida, ou tubulão circular, ou tubulão falsa elipse. Você deve inserir também as dimensões da fundação aqui, com a maior e a menor dimensão, lembrando que sempre o valor menor tem que ser de fato menor ou igual ao maior valor para que não haja nenhum erro na planilha. Você deve informar também qual a predominância do seu solo, se ele é um solo predominantemente arenoso ou argiloso, lembrando que um solo, por exemplo, areno-siltoso, ele tem predominância arenosa, e um solo argilo-arenoso, ele tem predominância argilosa. Você deve também configurar a coesão do solo de forma manual ou por correlação, você que escolhe, sendo que se você tem algum relatório de ensaio de coesão e de ângulo de atrito, bem como de peso específico do solo, você deve informar aqui manualmente aqui na célula em vermelho qual é o valor do ensaio, retirado do ensaio. Caso você não tenha um relatório de ensaio, você vai colocar aqui por correlação, que aí automaticamente a planilha, através de algumas referências bibliográficas, vai calcular qual é o valor de coesão do seu solo com base no NSPT que você colocar aqui, ok? Mesma coisa para ângulo de atrito e para peso específico do solo. Se você tem os valores retirados de algum ensaio anteriormente, você vai colocar aqui manual. Se você não tem nenhum ensaio realizado, você pode utilizar correlações semi-empíricas. Lembrando que, quando você colocar aqui manual, o restante dos cálculos serão feitos e a planilha será atualizada automaticamente com base nos valores que você determinar aqui. Se for manual, ele vai calcular com valores manuais. Se você colocar correlação, ele vai calcular e atualizar aqui automaticamente pela correlação que a própria planilha calculou, beleza? Isso tanto para a coesão do solo, tanto para ângulo de atrito do solo, como também para peso específico do solo. Você vai precisar informar também a cota de assentamento da fundação, porque com essa informação, automaticamente a planilha vai calcular a zona de bulbo de pressões, a zona de interferência do bulbo de pressões, levando em consideração também as dimensões que você informou da fundação anteriormente e também a cota de assentamento da fundação. Automaticamente, quando você alterar esse valor aqui, por exemplo, para 2 metros, todo o cálculo será atualizado para a determinação de capacidade de carga, seja pelo método teórico ou pelo método semi-empírico. Automaticamente também a planilha vai calcular as cotas, ou seja, o nível de início e final do bulbo a ser analisado. Por exemplo, se eu tenho uma cota de assentamento a 2 metros, o nível a ser estudado pelo SPT é do metro 3 em diante, porque ela está exercendo uma pressão no fim da cota de 2 metros, então a partir da cota de 3 metros é que será analisado o bulbo de pressões. Após ter analisado as cotas inicial e final do bulbo de pressões, a planilha faz o cálculo do NSPT médio nessa zona de interferência. Ou seja, entre o metro 3 e 6, eu tenho um NSPT médio de 18,5 golpes. Veja mais uma vez, se eu alterar aqui o valor da cota de assentamento, automaticamente ele vai alterar também as cotas do bulbo e também o NSPT médio do bulbo automaticamente. Do lado direito, na última coluna, eu tenho aqui os valores de referência, bem como os resultados
dos métodos de capacidade de carga. Aqui no método teórico, nós estamos considerando a teoria de Terzagh, em 1943. Tem-se aqui todos os coeficientes relacionados a esse método de cálculo e também implicitamente aqui nós temos o fator de segurança, que segundo o item 6.2.1.1 da NBR 6122 de 2019 é no mínimo igual a 3. E ao final nós temos aqui a tensão admissível para este método considerando essa expressão de Terzagh. Para a capacidade de carga semi-empírica nós temos 6 métodos considerados na planilha, sendo eles o método de Mello, 1975, Alonso, 2010, Terzagh, 1967, Albieiro e Sintra, 1996, Meyerhoff, 1956 e Hoover, 2006. Cada um dos métodos tem os seus valores, que são retirados a partir também do NSPT que você informou na planilha e que foi retirado do NSPT médio no bulbo, sendo que temos aqui embaixo também as observações de cada método, em que você tem as observações de limites de NSPT que devem ser respeitados para alguns modelos ou alguns autores. Por exemplo, para Mello 1975, eu tenho que respeitar um limite entre 4 a 16 do NSPT. E para Alonso, o NSPT tem que ser menor ou igual a 20. Cada um dos métodos retorna com os seus valores ou os seus respectivos valores. Para você determinar de fato qual será a capacidade de carga da sua fundação ou a tensão admissível, você vem aqui escolher nesse menu de seleção. Você tem aqui algumas opções, como fazer com que a planilha retorne com o valor do método teórico, ou o método semi-empírico de Mello, ou o método semi-empírico de Alonso, ou de Terzagh, ou Albieiro, ou Meyerhoff, Hoover, ou você pode também considerar o menor valor de todos os métodos semi-empíricos, ou o maior valor de todos os métodos semi-empíricos, ou a média dos valores dos métodos semi-empíricos. Você também pode considerar o valor mediano do método semi-empírico. Qualquer um desses valores que você considerar aqui, que você escolher, a planilha retornará com a capacidade de carga final da sua fundação ou a tensão admissível final da sua fundação, em função daquilo que você escolher. Por exemplo, eu escolhi Hoover 2006, automaticamente ele vai captar o valor de capacidade de carga de Hoover. E a capacidade de carga da fundação a ser considerada pelo projetista será essa indicada pela planilha. Do lado aqui esquerdo eu tenho aqui uma representação do bulbo de pressões com o NSPT médio, que foi calculado aqui anteriormente, e também com a cota de assentamento da sapata, que é justamente aquilo que você informou aqui anteriormente na coluna do meio. Tá ok? No mais, o que nós temos aqui, embaixo você tem a guia de fórmulas e tabelas, em que você pode ver de onde foi retirada as referências bibliográficas, as expressões, para que fossem determinadas as capacidades de cargas de cada autor anteriormente citado. Então nós temos aqui os valores tabelados do método teórico de Terzagh, os valores de fatores de forma, os valores que são utilizados como método semi-empírico, ou seja, correlação semi-empírica para determinação de ângulo de atrito, coesão do solo, bem como o peso específico do solo que você informar. Aqui também o valor de alfa para que você possa determinar a profundidade da zona de interferência dos bulbos de pressões. E aqui os valores ou as expressões de cada autor, sendo eles o método de Mello, Albieiro e Sintra, Meyerhoff, Alonso e Terzagh. Essas tabelas e fórmulas aqui estão justamente para que caso você queira fazer manualmente seus cálculos, beleza? Então, essa é a nossa planilha de capacidade de carga. Espero que tenha sido claro até aqui e muito obrigado, até a próxima.